Muito que bem, vamos falar sobre as leituras prioritárias de 2024? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu decidi falar com vocês sobre as leituras prioritárias de 2024. Na verdade, eu já tinha gravado esse vídeo, porém, entretanto e todavia, no dia que eu gravei, tava muito quente, gente, tipo assim, um calor exorbitante. E aí com o calor eu começo a gaguejar muito, eu não consigo que meu pensamento ele entre em conexão, entendeu? Então eu começo a falar e aí eu perdi o fio da meada. Aí quando eu comecei a editar o vídeo eu falei, gente, tá muito ruim, vou regravar esse vídeo. Então cá estou eu regravando esse mesmo vídeo. E agora eu vou seguir o mesmo esquema que eu segui no ano passado. Vou dividir esse vídeo em duas partes também, porque na primeira regravação o vídeo ficou com quase 1 hora, então eu falei, vai ficar muito longo, vai ficar meio desgastante. Vou dividir então entre livros únicos e livros de séries. Então para esse primeiro vídeo... Oxe, a luz... Enfim, como eu dizia, para esse primeiro vídeo então a gente vai falar sobre os livros únicos e na parte 2 a gente fala então sobre os livros de séries que eu vou ler esse ano. Só antes de começar então, não esquece de se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram, primordialmente, que eu vou deixar passando aqui na tela pra você. Por lá eu sempre dou os updates das minhas leituras, tenho reações em primeira mão e claro, não esquece de deixar o seu like aqui no começo do vídeo. Tudo isso falado, bora lá começar então. Para os livros únicos, eu vou começar pelo livro que eu já comecei a ler, que é Tell Me I'm Worthless, da Alison Rumfitt. Esse livro, ele está sendo bem interessante de ser lido. Depois eu conto melhor pra vocês o que eu achei. Mas ele vai contar a história de 3 amigas que foram passar uma noite numa casa que ó, até então elas não sabiam que era mal assombrada. E meio que essa casa é meio mal assombrada. E algo aconteceu naquela noite e as 3 se separaram. Uma delas não saiu daquela casa. Nenhuma delas tem mais contato uma com a outra. E a gente vai acompanhar aqui 3 pontos de vista. A gente vai acompanhar o ponto de vista da Alice, que é uma menina trans. O segundo ponto de vista é da Ila, ou Ayla, não sei muito bem como pronunciar o nome dela, que é uma menina negra. Pera. Gente, quando eu gravei esse vídeo, em alguma passagem eu tinha interpretado que a Ila, ela era uma mulher preta, mas na verdade ela não é. Na verdade, ela é uma mulher metade asiática, metade judia e lésbica. Então, agora é com certeza. Porque eu acabei de passar por uma parte aqui, uma cena, onde fala quais são as minorias que tanto a Ila quanto a Alice fazem parte. Então agora é 100% de certeza. Às vezes, quando a gente lê livros em inglês, a gente pode se confundir um pouquinho. É isso. Vamos voltar pro vídeo. E o terceiro ponto de vista é basicamente o ponto de vista da casa, vamos dizer assim. Tô achando o livro bem interessante, é um livro bem difícil e não digo no inglês em si. Esse livro ainda não foi publicado no Brasil e eu acho que nem vem pra cá. Esse foi um livro que eu encontrei no Pinterest sem querer, achei interessante, mas ele é bem difícil nas passagens deles. E também conforme a gente vai descobrindo o que elas passaram na casa, também parece que é uma coisa bem tensa. Um ponto importante é que, segundo a sinopse, as duas meninas restantes, né, a Alice e a Ila, elas vão ter que voltar na casa pra meio que encarar tudo o que aconteceu lá dentro de novo, né? E acho que talvez aí passar por cima disso. Vamos ver. Mas tô gostando por enquanto. Conto mais pra vocês assim que eu terminar de ler esse livro. O segundo deles é a autobiografia da Selma Blair. Pra quem não conhece Selma Blair, acho meio difícil. Ela foi uma atriz bem famosa ali no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Ela participa de Legalmente Loira. Ela participa também de um filme que eu amo, que é Tudo Para Ficar Com Ele, que tem a Cameron Diaz. E bem, essa autobiografia dela é intitulada Mean Baby, né? Então, Bebê Malvado. Pois eu não sabia que Selma Blair foi uma pessoa problemática aí na sua vida. Então a gente vai acompanhar aqui essa autobiografia dela e entender um pouco melhor dessa história. Eu não conhecia tanto assim da Selma Blair, nunca acompanhei tanto ela, então acho que vai ser interessante saber mais sobre a história dela. Essa foi uma indicação que eu peguei da Fernandinha, do Hollywood Forever. Ela tinha mencionado essa autobiografia e eu falei, interessante. Achei bem bonitinha, inclusive, ó, por dentro tem algumas fotografias, né? Então quero acompanhar um pouco a história dela e ver o que eu acho. E aí, seguindo ainda nas autobiografias, a autobiografia da Pamela Anderson, que é intitulada
Love Pamela, né? A Pam Ann. Eu já comentei com vocês dessa autobiografia que eu comprei no ano passado. Eu mostrei ela em algum dos unboxings que eu fiz aqui no canal em 2023. E agora chegou o momento de ler a autobiografia da Pamela Anderson. Eu já assisti aquele documentário dela que teve pela Netflix, gostei bastante. Inclusive foi por ter assistido o documentário que eu me interessei em ler a autobiografia dela. Eu não sabia que a Pamela Anderson tinha tido uma vida tão difícil. Por conta do documentário, eu tive acesso, né, a várias coisas ali que passaram pela vida dela. E também estou interessada em ver isso um pouco mais pela visão ali da escrita de Pamela Anderson, pois ela era e é muito mais do que só uma bombshell. Então também estou bem curiosa para esse livro. E como vocês podem ver, esse é um ano que eu estou também colocando em prática a coisa da leitura de biografias. Seguindo então para Woman Eating, da Claire Koda. Esse livro aqui, eu fui bem impactada por ele, também no Pinterest. E eu vi também uma outra booktuber gringa que eu esqueci o nome dela nesse momento, mas é uma ruiva, que ela não anda mais postando mais nada. Esqueci o nome dela, falando sobre esse livro. E daí eu falei, que sinopse interessante. Aqui a gente vai acompanhar uma vampira contemporânea, né, se autodescobrindo aí. Pelo que diz na sinopse, Lídia, que é o nome dela, ela está faminta, mas não é de comidas convencionais, né? Ela precisa de sangue, pois ela é uma vampira. E essa é a primeira vez que ela vai estar longe aí da mãe vampira dela. Pelo que eu entendi aqui, ela é mestiça de uma mãe vampira e de um pai japonês. E ela tá escondida ali meio que numa galeria com fome. E claro que tem humanos por lá. Então ela vai acabar conhecendo um tal de Ben. E vai acabar também criando sentimentos por ele. Só que, obviamente, ele é um humano, ele tem sangue, tecnicamente ela deveria se alimentar, né? Mas ela não quer se alimentar dele. Então ela vai passar aí por um momento de entender sobre a existência dela no mundo, dela também se reconciliar com os sentimentos internos dela, com os conflitos internos dela. E também entender um pouco mais sobre como que é ela se relacionar com a comida, né? Que nesse caso são os humanos. Mas antes dela passar por tudo isso, ela tem que se alimentar. Então, gente, eu achei uma sinopse bem interessante. Eu comprei em paperback mesmo. Esse livro também não tá lançado no Brasil ainda. Também nem sei se vem, não ouvi nada falando. Mas infelizmente esse não é do paperback bom, tá? Ele é um paperback mais durinho, infelizmente. Mas ele é um livro bem curto, tá? Não chega nem a ter suas 300 páginas. Então, eu acho que vai ser bem rapidinho de ser lido. E aí, nessa onda de ler livros mais reflexivos, finalmente cheguei para ler A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. Não faço a menor ideia do que se fala A Redoma de Vidro, só sei que é um livro que trata aí um pouco de depressão, né? Pois foi o único livro que a Sylvia Plath, se eu não me engano, publicou. E logo depois da publicação desse livro, a Sylvia Plath tirou a própria vida. Pensando mais ou menos como que eu posso falar para não ser cortada aqui. Então acredito que vai ser um livro bem reflexivo, não sei se vai ser um livro difícil, mas eu tenho muita curiosidade de ler Sylvia Plath, justamente porque ela é uma autora super consagrada aí com A Redoma de Vidro. E para além disso, Lana Del Rey, como sempre, influenciando a minha vida. Lana Del Rey já citou várias vezes Sylvia Plath em suas músicas, então tenho curiosidade de ler sua obra para entender mais também das próprias referências de Lana. Eu comprei essa edição que é belíssima, que é publicada pela Biblioteca Azul. Então, olha, tem uns figos aqui, uma coisa bem bonita. Ela é toda ilustrada por dentro também, nessas ilustrações assim, mais em giz, como se fosse em giz, né, vamos dizer assim. Mas são todas ilustrações em preto e branco, só a capa mesmo, que também acho belíssima, mas que ela é colorida. Então também tô bem curiosa, eu sei que muita gente ama Redoma de Vidro. E eu espero ser mais uma dessas pessoas. E como nem tudo pode ser uma coisa nova na nossa vida, às vezes a gente tem que revisitar coisas, eu decidi revisitar O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Tem um vídeo aqui no canal de quando eu li Morro dos Ventos Uivantes, em 2020, onde eu descasquei esse livro e falei que era uma bomba. Gente, não me arrependo. Acho que foi a percepção que eu tive.
Só que esse, gente, é um livro muito amado, muitas pessoas amam. Na época já, como eu disse, eu soube entender por que esse livro ele é tão grandioso, pensando em quem era a Emily Brontë, quantos anos ela tinha e etc. Mas eu não consegui entender por que as pessoas amavam tanto assim, porque eu achei ruim. Porém, entretanto e todavia, eu acho que o problema também de eu ter achado ruim foi porque eu criei muita expectativa. Porque segundo a edição da Zahar, quando você vira aqui nessa contracapa do livro, está escrito assim: prepare-se para entrar no inferno. E não sei o que. E eu falei, gente, esse livro vai me devorar por dentro. E aí eu achei uma bobeira, entendeu? Então eu quero dar uma nova chance para Amor dos Ventos Vivantes agora, 4 anos depois, com uma nova mente de Diana Martins, para entender se eu ainda vou achar que o livro é meio qualquer coisa, ou se realmente agora eu vou conseguir apreciar mais essa obra. Pois esse é o único livro das Irmãs Brontë, de todos que eu já li, que eu não gosto. Pois amo Jane Eyre e amo A Inquilina de Wildfell Hall, sendo o primeiro da Charlotte e o segundo da Anne Brontë. E eu falei, gente, a Emily, tadinha, né? Eu acho que eu também comecei a sentir um pouco isso, porque tem um filme que saiu, se eu não me engano, ou foi em 2023 mesmo, ou foi em 2022, que se chama Emily. Vou colocar uma capinha aqui. Conta meio que a história da Emily Brontë, ficcionalizada com partes do Morro dos Ventos Vivantes. E aí eu me apeguei, acho que um pouco a Emily Brontë. E eu falei, caras, como que eu posso não gostar de Morro dos Ventos Vivantes? Então eu vou tentar dar uma nova chance. Vou ler por essa edição aqui da Dark Side, que eu acho essa capa belíssima, particularmente falando. Vocês sabem que eu não gosto muito das edições da Dark Side. Que linda essa imagem aqui. Essa edição é caprichada. Porque geralmente eu não gosto muito da fonte que eles usam. É uma fonte que cansa um pouco a minha vista enquanto eu leio. Eu acho que é uma fonte muito serifada, então me cansa um pouco. Mas eu comprei essa edição aqui porque eu achei ela muito bonita, mesmo que eu não goste do livro. E eu falei, já que eu vou reler por ela. E eu conto também pra vocês se essa edição é mais interessante ou se a da Zahar foi mais interessante. Apesar que sabemos que Zahar tem uma qualidade de tradução aí boa, né? Agora a Dark Side, não sei se tanto assim. Entrando um pouquinho em fantasia, eu também vou ler esse ano The Last Tale of the Flower Bride. Esse livro aqui figurou ano passado muito, assim, muita gente falou desse livro. Ele tem essa capa e tem uma outra capa que é meio roxa, com uma mulher, assim, um cabelo caindo no rosto dela e tal. Parece uma história também bem interessante e intrigante. Também é um livro mais fininho. Ele vai contar a história de um rapaz que se casa com uma mulher. Mas para eles se casarem, ela faz ele prometer que ele nunca vai procurar saber sobre o passado dela. Porém, entretanto e todavia, um parente dessa mulher vai acabar morrendo e os dois vão ter que ir para casa dessa mulher e lá ele não vai resistir a procurar mais sobre o passado dela e os segredos dela, né? Dentro de cada história existe um segredo. Dentro de cada casamento existe uma mentira. Então também parece ser uma coisa bem interessante, caras. Essa é uma edição bem simples, ela não tem nada de especial por dentro, mas eu acho essa capa bem belíssima. E também vi muita gente falando que é excelente esse livro, então quero muito ler. Não falei o nome da autora, né? Não devia falar mesmo, porque é um nome muito difícil, mas aparentemente é Roshani Chakshi, algo desse tipo. Vamos ver se vou gostar desse livro. Espero que sim. Estou precisando consumir mais coisas que me tirem um pouco de uma certa zona de conforto, assim. Estou me desafiando mais. Agora, em seguida, são 2 livros que eu não tenho aqui comigo ainda, mas que eu pretendo comprar ao longo do ano. O primeiro deles também é uma autobiografia, vejam bem, que é Down the Drain, da Julia Fox. A Julia Fox, ela é uma personalidade aí da moda, né? Que ficou mais conhecida quando ela namorou o Kanye West. Só que, né, esse namoro meio que foi uma coisa meio de fachada, enfim. Acho que na autobiografia dela ela vai falar um pouco melhor sobre isso. Só que ela é uma personalidade super carismática, super interessante. E ela meio que já passou desse lugar, entendeu? Então eu preciso saber da vida de Julia Fox. Pois ela é uma musa. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que ela é uma inspiração, ela é uma personalidade super interessante.
Por coisas que eu já sei aí, eu sei que ela também foi uma super Zé Droguinha, que ela já se enfiou em um monte de coisa, já foi dominatrix, já foi diversas coisas naquela pequena e pacata cidade de Nova York. Então eu acho que vai ser uma autobiografia muito interessante, cheia de babado. Eu quero saber muito sobre como foi essa história aí com Kanye West, porque, né, não sei se vocês acompanham muito, mas o Kanye West agora tem uma nova esposa aí, né? Que meio que seguiu um pouco o que a Julia Fox foi no começo. Só que a Julia Fox foi meio que rápido, assim, não durou muito. Mas agora ele tá com essa outra mulherzinha aí, que eles estão casados mesmo, que parece também que era uma fodona, PhD em tudo, assim, em economia, que não sei o que lá. E ele veste ela sem sapato, com uns biquininhos que só tampa o biquinho do peito, assim, e ela tem tipo uns tetão, então tipo fica só um negocinho aqui no meio. Ela não fala, ela não age, ela anda como se ela fosse uma boneca do lado dele. Então eu quero entender muito melhor sobre o que a Julia Fox achou de toda essa história aí quando ela conheceu o Kanye e etc. E o segundo livro é o The Final Girl Group Support, do Gary Hendricks, se eu não estou enganada do nome, mas também vai aparecer uma fotinho aqui, que é um livro aí de thriller, suspense, mistério, que vai acompanhar algumas Final Girls, né, que vão estar aí nesse grupo de suporte pós eventos traumáticos que tornaram essas mulheres Final Girls. Final Girl é aquela personagem feminina que sempre acaba sobrevivendo em filmes de terror, né? Então também tô curiosa, pois amo filmes de terror, amo Final Girls e quero saber o que vai se suceder dessa história aqui. O Rick do Explorer Books deu esse livro ano passado, gostou bastante, recomendou, então coloquei na minha lista. E aí, por último e não menos importante, temos Yellowface, da minha queridíssima e amada autora R.F. Kuang. Yellowface é o primeiro aí romance da R.F. Kuang, que é contemporâneo, né? Que vai contar uma história contemporânea, que não é uma história de fantasia e etc. E eu tô bem interessada e curiosa pra saber mais sobre. Tudo que eu sei desse livro foram, tipo assim, alguém me falou. Mas parece que vai acompanhar duas autoras aqui, e talvez uma roube as ideias da outra, sendo a autora roubada uma autora amarela, né? Vamos entender mais, assim, realmente, tô até olhando aqui um pouquinho da sinopse, mas vocês sabem que às vezes eu prefiro ir descobrindo o livro conforme eu leio. Então, eu sei, assim, que é R.F. Kuang, provavelmente eu vou gostar, e eu espero muito gostar, porque eu amo essa autora, gente. Eu amo essa autora. Como vocês viram no meu último vídeo, que eu falei das leituras de 2023, se você não assistiu ainda, vou deixar linkado aqui pra você. A R.F. Kuang, ela está se tornando uma autora favorita pra mim, pois Babel, amei. A Guerra da Papoula, amei, entendeu? Então, eu acho que Yellowface não vai ser diferente, mas vamos ver e eu conto mais pra vocês. Se eu não me engano, Yellowface já está prometido para chegar aqui no Brasil pela Intrínseca ainda esse ano de 2024. Então vem aí. E esses então foram os livros únicos que pretendo ler nesse ano de 2024. Vou finalizar por aqui, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e a gente se vê já já na parte 2, onde a gente vai falar sobre as séries para 2024. Um beijo, até mais!